Em primeiro lugar, bem-vindos, boa tarde a todos. Nós estamos na 8ª aula desse seminário. Temos um total de 15 aulas, né? Então, estamos na metade da nossa construção aqui, que não é uma leitura de Lacan, é uma elaboração, é um seminário a respeito de um tema da obra do Lacan, que é a função paterna. Eu vou pedir a gentileza para que as pessoas que estejam com as câmeras desligadas, por favor, liguem, porque eu gostaria muito de ver, de saber com quem eu estou falando. É bastante desconfortável a sensação de falar para um quadradinho preto, né? Também queria pedir a gentileza de que não me enviem perguntas aqui pelo chat, né, porque eu não consigo elaborar, falar e ler ao mesmo tempo, então eu reservo no final, né, meia hora, às vezes 40 minutos para a gente conversar. Às vezes dá um pouco mais, às vezes dá um pouco menos, mas reservem as perguntas para o final, perguntas faladas, inclusive para a gente poder trocar as informações, né? Então eu não consigo ler a lateral aqui. Então vamos começar considerando o tema do nosso encontro passado. Não sei se todos estão lembrados, a gente está num percurso a essa altura do campeonato pelo seminário 7, um seminário dedicado à ética da psicanálise. Eu construí com vocês no encontro passado a hipótese de que talvez a função paterna, o mais próprio da função paterna, tem a ver com uma instauração, uma manutenção do vazio. A gente viu que essa hipótese é uma hipótese de virada, né? É uma hipótese que eu estou construindo em conjunto com vocês, a gente extrai ela do seminário, mas ela não está anunciada dessa forma no seminário. E hoje eu gostaria de tentar sustentar, né, com vocês essa hipótese, fundamentá-la melhor, né, com o próprio Lacan. A gente continua ainda no seminário 7 e a gente continua também flertando com o texto do Moisés, que foi a leitura que eu deixei de indicação para vocês, né, o texto do Freud, Moisés e o Monoteísmo, que o Freud escreveu em 34, foi até 38, eu acredito, escrevendo ele. E o Moisés vai ser fundamental para a gente finalizar esse processo de virada do conceito de função paterna, ou melhor dizendo, o início de uma virada desse conceito no ensino lacaniano, que, como eu anunciei para vocês, é aqui que ele começa a se distanciar bastante de Freud, muito embora ele ofereça a nós sempre um truque de retórica, que é elogiar Freud e aí depois desconstruí-lo, né, para construir outra coisa no lugar. Então, não sei se todos estão lembrados, né, a gente chegou nessa hipótese através do questionamento que o próprio Lacan faz com Hamlet e com Édipo, né, considerando que o pai do Hamlet, né, leva ele a um vazio, né, a conclusão de Lacan é que Hamlet cai num vazio porque não existe no pai algo que porte a significação da existência dele dentro daquilo que ele achava que havia sido nomeado para exercer, ou seja, ele foi nomeado para exercer a vingança do pai contra o tio Cláudio, mas no próprio pai ele não recolhia nada, né, capaz de sustentar uma posição de honra, né, porque ao contrário do Édipo, do mito edipiano, em que o pai não sabia da sua posição na cena, o pai do Hamlet era aquele pai que sabia exatamente qual era a posição da cena, e o Lacan diz, e isso não serviu para nada, né, o pai de Hamlet era a presentificação de um vazio, né? Ou seja, a presença do pai não é
a garantia, e ele disse, né, aí que está o grande segredo da psicanálise, né, o segredo é, não há essa garantia, né, que a formulação lacaniana mais dedicada a esse fundamento é não há o outro do outro. Bom, então partimos daí, breve resumo, e aí agora a ideia é tentar sustentar com vocês essa hipótese da função paterna associada ao vazio. Eu coloquei para vocês, né, que o Lacan começa a fazer essa construção através da arte, e ele lembra do que é a função do oleiro, né, que vai esculpir o vaso, né, em torno do vazio, né, e que a própria feitura do vaso, ela já é em si um ponto de partida do vazio, né, porque antes do barro, nada há. Né? Eu vou tentar dividir com vocês um vídeo rapidinho de 2 minutos, eu espero que dê certo aqui a minha tentativa de compartilhamento de tela. Vamos lá. Observem que para ele conseguir moldar o vaso, ele primeiro precisa fundar o vazio, que já estava antes, né? Então, essa é a imagem, né, que o Lacan nos convoca a pensar a respeito do que é uma função em torno do vazio. Não só porque ele precisa fazer o buraco para então conseguir moldar o que existe ao redor, né? Se vocês perceberam, o molde ele só começa a ser feito a partir do momento em que ele instaura, né, o vão dentro, mas principalmente porque quando ele joga o barro, né, em cima daquele suporte, nada havia ali, né? Então se trata aqui de articular como é que pode a função paterna, né, ser algo que nos permite convocar, né, conceitos em torno de esculpir o vazio. Não é apenas deparar-se com ele ou sustentar ele, é de que maneira é possível contorná-lo, amarrá-lo a. Bom, eu vou partir de uma passagem bastante enigmática do seminário 7, tá? Vou ler essa passagem e aí vou fazer o comentário de hoje tentando decifrar um pouco desse enigma aqui. Na página 173, do capítulo O Problema o Amor Cortês em Anamorfose, do seminário 7, o Lacan ele começa a articular já há algum tempo aqui nesse seminário o problema da sublimação, né? Vocês sabem que é um seminário que ele está tentando formalizar a ética psicanalítica, para isso ele vai recorrer ao conceito freudiano da coisa, ou seja, ele está articulando a ética, a teoria pulsional, o que não é nada fácil de fazer. E na aula passada aqui do seminário eu tentei começar a articular a função paterna também a teoria pulsional via a limitação pela não existência do objeto, né? Foi aí que a gente construiu. Acontece que no meio dessa articulação ele vai começar, para tentar definir o que seria a coisa, ele recorre à arte e vai trabalhar o problema do conceito de sublimação. E no meio desse problema, ele introduz uma passagem bastante enigmática sobre o pai, a função paterna, e sobre Moisés e o monoteísmo. Então, ele vai embolar a arte com a função paterna, e depois ele vai voltar para o tema da arte, aí ele vai para o amor cortês, e deixa no ar um pouco essa questão
do Moisés, e vai retomar brevemente em alguns capítulos. Então, na página 173, ele diz o seguinte: só o fiz, ele está falando da sublimação, na medida em que lhes quero expor hoje essa forma de sublimação que se criou no momento da história e da poesia e que nos interessa de maneira exemplar em relação ao que o pensamento freudiano recolocou no centro de nosso interesse na economia do psiquismo, ou seja, o eros e o erotismo. Apenas indico para vocês no início que poderiam, né, quase estruturar em torno dessa anamorfose o que delineio a respeito da ética da psicanálise e que repousa na referência proibida que Freud encontrou no ponto terminal do que nele se pode chamar o mito edipiano. Então aqui, né, não sei se fica legível para vocês, mas a passagem é bastante enigmática. Como é que a ética da psicanálise em torno da anamorfose repousa sobre o mito do Édipo, né? Então, é uma elaboração que precisa ser construída, né? Não está dada o sentido dessa frase. Ele continua, e eu vou até o final da página. É surpreendente que a experiência do que ocorre no neurótico tenha feito Freud saltar para o plano de uma criação poética da arte. O drama de Édipo, dado que é algo datado na história cultural. Verão isto quando tomarmos Moisés e o monoteísmo e nos aproximarmos desse mal-estar na civilização que lhes pedi para lerem durante esse intervalo. É igualmente surpreendente que Freud não tenha podido deixar de conduzir sua meditação sobre as origens da moral até o exame da ação de Moisés. Quando lerem essa obra espantosa, que é Moisés e o monoteísmo, verão que Freud não pôde deixar de mostrar a duplicidade de sua referência essencial, ou seja, o nome do pai em sua função significante. Aqui, então, ele já está duplicando a possibilidade do nome do pai. E ele está localizando essa duplicação em Freud, apoiada em Moisés. Continua. Formalmente, ele faz que o recurso estruturante à potência paterna intervenha como uma sublimação. No mesmo texto em que deixa no horizonte o trauma primordial do assassinato do pai, ele ressalta, sem se preocupar com a contradição, que essa sublimação surge numa data histórica, sobre o fundo da apreensão visível, sensível, que quem engendra é a mãe. Há, diz-nos ele, um verdadeiro progresso da espiritualidade ao se afirmar a função do pai, ou seja, aquele do qual nunca se tem certeza. Esse reconhecimento implica toda uma elaboração mental. Introduzir a função do pai como primordial representa uma sublimação. Bom, o que quer dizer que introduzir a função do pai como primordial representa uma sublimação? E o que quer dizer que ele, olhando para Moisés, vê que tem algo, né, daquilo que repousa sobre a psicanálise e que tem uma função de anamorfose. Agora eu vou dividir com vocês uma outra imagem, que é a imagem que ele mais usa para falar da anamorfose. Vocês conseguem ver, né, os embaixadores de Holbein, que é uma tela grande, né, quem teve a oportunidade de ver, né, tá lá no Museu de Londres, no National Gallery. A anamorfose que o Lacan se refere, né, e que ele faz várias incursões ao longo da obra, a mais famosa dela está no Seminário 11. Tem a ver com a presença desse objeto aqui, que olhado de frente é um objeto só flutuando, né, no meio da tela, e que se você sai, né, da posição que você está de espectador frontal, né, na saída da sala, né, da National, você consegue realizar
a imagem disso como uma caveira desde que você, espectador, se posicione em determinado ângulo, né? Qual é a definição que a arte dá para uma anamorfose? É a representação de uma figura ou objeto de maneira que, quando observada frontalmente, parece distorcida ou mesmo irreconhecível, tornando-se legível quando vista de determinado ângulo. Bom, então ele vai juntar a arte do amor cortês, a ideia de anamorfose com Moisés e o monoteísmo e a sublimação, né? Nada fácil de entender o que ele está querendo transmitir aqui. Então, se elevar a função do Pai como primordial representa uma sublimação, cabe a nós perguntar qual é a definição que ele dá sobre a sublimação. Ele dá algumas ao longo desse seminário, a mais famosa delas é uma fórmula geral da sublimação, né, que aparece na página 137, que diz o seguinte: a sublimação é elevar um objeto à dignidade da coisa. A outra definição que ele coloca, né, é que a sublimação inventa um objeto numa função especial. Ocorre que ele vai dizer que a sublimação é o conceito mais complexo e mais indecifrável da obra freudiana, porque Freud propõe que a sublimação satisfaz a pulsão, é uma forma de satisfação da pulsão, só que satisfaz a pulsão com um desvio do alvo, né? E não só satisfaz a pulsão com um desvio do alvo, mas Freud vai afirmar que não é uma satisfação substitutiva. Além dela não ser uma satisfação substitutiva, ela também não é um retorno do recalcado, o que significa que uma sublimação, então, não é comparável a um sintoma, que por sua vez tem a ver com o retorno do recalcado. E aí, em 1914, o Freud ainda completa, né? Além de não ser nenhuma dessas coisas, também a sublimação não é uma idealização e também não é uma identificação, né? Mas sim é um processo que diz respeito à libido objetal. A questão que o Lacan coloca é que a solução de alguns pós-freudianos é uma solução a ser desconfiada, porque eles entendem, então, que a sublimação seria a satisfação da pulsão num objeto, num alvo, que seria não sexual, né? Então, uma pulsão sexual, ela se satisfaria em algo não sexual. Esse seria o tal do outro alvo, né? O Lacan diz que a gente precisa desconfiar cada vez que vem uma tese nesse sentido, porque embora o Freud tenha deixado a intuir essa possibilidade, ele mesmo a negou veementemente várias vezes em se tratando da pulsão e inclusive expulsou Jung justamente por ele defender a tese de uma dessexualização da libido, né? Então, o Lacan se pergunta, que objeto é esse que satisfaz a pulsão, que não é uma satisfação substitutiva? Que objeto é esse que não é um retorno do recalcado, que não é um objeto sintomático, que não é afeito nem à idealização e nem à identificação? A partir daí, a gente recolhe, pulverizada no seminário 7, algumas definições do que é o objeto sublimado para o Lacan, né? Ele vai fazer a incursão na arte para tentar abrir esse horizonte da sublimação, negando, né, vendo uma certa ingenuidade nas principais produções pós-freudianas sobre o tema, principalmente da Melanie Klein, que é uma analista que ele costuma elogiar muito, né? Ele gosta bastante da Klein, mas diz que não tem a ver com aquela tentativa de explicação de que, por exemplo, diante de um objeto de arte, algo se repara numa falta do sujeito,
né? E isso teria a ver com o êxtase, né? Essa teoria da reparação é uma teoria de origem kleiniana, né? Uma ideia de que algo tende a reparar, né, um vazio, principalmente o vazio que o bebê supõe ter deixado na mãe. Então, o Lacan também descarta essa leitura. E aí ele retorna e vai com Freud, né? Ele fala que, de acordo com a tese do Freud, o Freud coloca a sublimação num campo cultural, né? Ao contrário do que a gente poderia imaginar ou pensar. E aí ele diz, esses objetos, né, os objetos sublimados, desempenham um papel em algo que talvez Freud não tenha ido tão longe, né? Então ele pega Freud para apontar aquilo que Freud não viu. E aí, então, ele vai destrinchar a ideia da sublimação como um processo, né? Se é cultural, não significa que seja um processo coletivo, nem tampouco que significa um processo que é do indivíduo e vai para o coletivo, né? Então, ele separa esses três campos, né? Como é que ele pode ser cultural e não coletivo? Primeiro porque o coletivo tem a ver com símbolos, e o cultural não se trata disso, né? O coletivo tem a ver com símbolos, né, que ficam por convenção no lugar de alguma coisa, ou representam algo para um coletivo, por exemplo, para um povo, né? O totem, por exemplo, para um povo. O símbolo, ele sempre vai substituir algo com uma significação pré-determinada, e é por aí que vai toda a psicologia junguiana, né? O do inconsciente coletivo, né? Não é um inconsciente cultural. E aí ele vai começar a propor, né, que o cultural não tem a ver com esses símbolos, mas sim tem a ver com os códigos, né? E o que é um código? Diferente de um símbolo, o código não substitui nada, mas sim ele define modalidades de relações, né? O código é um conjunto de leis, de normas e de regulamentos partilhados. Então, se a sublimação inventa um objeto que tem a ver com o campo cultural, então ela está inventando um objeto que cria códigos, regulamentos compartilhados, né? Ou seja, ele vai dizer, ao contrário do que a gente possa imaginar sobre a sublimação, ela não tem nada a ver com o sublime, ela tem a ver com uma espécie de criação oculta de valores pelos quais a gente reage sem saber que está reagindo. E aí ele vai dizer, bom, esses valores, no fundo, eles nos oferecem uma cartilha de conduta, né? Então tem um objeto sublimado que proporciona uma cartilha de conduta, e essa cartilha de conduta define a nossa relação com este objeto, né? E aí ele vai pegar o Kant, né? Ele gosta de ir para o Kant para desconstruir, né? Lembrando que ele está falando da ética, da psicanálise, e ele vai contrapor a ética da razão moral kantiana, né? Lembrando de um exemplo que o Kant dá a respeito de o Kant propõe um exercício, né? Uma mulher num quarto, e nessa saída haveria um cadafalso, né? Então, para você pode entrar, você pode ter acesso a essa bela mulher, mas a saída dali implicaria a morte daquele que adentrou, né? Era algo assim, um exemplo. E ele diz, no exemplo kantiano, né, de um homem pensando para outro homem, poderia encaminhá-lo, né, a essa sedução, que seria a imagem da mulher, né, praticamente o chamando para a morte. Agora, se ele, homem, fosse tomar a decisão para entrar no quarto da mulher, né, para ter acesso a essa mulher, ele não o faria, porque ele sabe que, no fim, a morte o espera. Então, né, a moral kantiana haja para o outro, né, da mesma maneira como agiria, né, para o seu bem. O Lacan vai
rechaçar, né, esse exemplo por diversas formas, mas principalmente por dois pontos, né? Em primeiro lugar, ele acha o Kant bastante ingênuo, né, por ter simplesmente esquecido da existência dos perversos, né? Que, às vezes, a relação de um homem com uma mulher não é para ir amá-la, né? E sim que ele poderia simplesmente entrar no quarto para picá-la em pedacinhos, né? E que, para esse cara, a morte tem um valor bastante diferente do que para os demais. E aí ele diz um outro ponto, né, de desconsideração do exemplo kantiano. Que lugar é esse que o Kant colocou a mulher? Né? Quem disse que é partilhado a todos os homens esse empuxo, né, a ir amar, a ir adorar uma mulher, né, a ser seduzido por uma mulher? Né? E ele pergunta qual pedestal, de onde o Kant tirou esse pedestal que ele põe a mulher para formular esse exemplo. E é aí que ele vai entrar no amor cortês, né, como aquele que deixou a herança dessa mulher no pedestal, né, essa herança cultural datada do século XI, XII, né, do amor cortês, e que Nina, né, digamos assim, faz essa poesia, essas canções de ninar para uma mulher que está sempre no mesmo lugar, né, uma mulher absoluta, idealizada, né, uma mulher inatingível, né, que sempre, via de regra, estava em posse de alguém, algum senhor, né, e isso fazia parte da inacessibilidade dessa mulher, né, em geral de uma beleza ímpar, né. E aí o Lacan pede para que a gente faça um exercício, né, de reparar que pelas mais diversas poesias do amor cortês que você for ler, você vai ter a impressão de que sempre se trata da mesma mulher, né? Embora cada uma delas, cada poeta tinha o seu nome, tinha a sua mulher adorada, mas pelas características da mulher descrita, você terá a impressão de que é sempre a mesma mulher, porque são sempre esses qualificadores: inatingível, inalcançável, impossível, né? Sensual, mas cujo respeito é um respeito transcendente, né? Então não tem nada a ver com uma mulher, né, erotizada no sentido do ato, mas sim no sentido da veneração da fala, né? Isso significa, quando a gente consegue recolher de todas essas poesias uma só mulher, né, isso significa que ele não está deixando como herança cultural, né, só uma idealização da mulher, mas sim uma paralisia do lugar da mulher. É uma mulher que não se move, que não se mexe, ela está sempre no mesmo lugar. É uma mulher que não olha, ela é olhada. É uma mulher que não admira, ela é admirada. Ou seja, é uma mulher que aparece na voz passiva, né? O tempo verbal está sempre no outro, né? O outro que é o sujeito da ação, né? E aí o Lacan diz, esse é o exemplo da sublimação, né? Porque isso define um objeto, mulher, para nós, carregado de uma série de códigos, regulamentos, pelos quais nós nos relacionamos com esse objeto, sem saber ou sem nos dar conta de que ele nada tem a ver com o objeto real mulher. Porque essa mulher tão bela, tão inatingível, tão impossível e ao mesmo tempo tão paralisada, tão cristalizada, tão imóvel, tão áfona, né? Não é uma mulher que existe, né? Só que é por aí, por exemplo, que a gente recolhe hoje em dia, né, as manifestações de ódio em relação às mulheres que ousam sair da voz passiva, né? A mulher que deseja
ela é facilmente agredida, né? Como foi o caso daquela moça da universidade que resolve ir com um vestido muito curto, né? Então, o que choca? Não é ela aparecer no âmbito público com um vestido supostamente não cabível, mas o fato dela desejar a tal ponto ser vista, né? E isso é motivo, né? Não, uma mulher é para ser olhada, ela não pode causar o olhar por ela mesma, né? Ela não pode exercer, né, a ação sobre, né? Ela precisa ficar imóvel e que os outros, né, se movam até ela. Enfim, é por aí que o Lacan mostra como a sublimação tem a ver com essa criação de um objeto que nada tem a ver com o objeto real, então cria-se um objeto irreal que determina códigos reais e que alteram a sua conduta com este objeto. É uma supervalorização do objeto, né, que cria uma espécie de regra cultural na relação com ele. Ocorre que a qualidade de irreal do objeto é determinante para isso, operar de tal maneira a nos causar uma ilusão de ótica, de supor que há alguma realidade naquele objeto, porque afinal de contas as mulheres existem, e ninguém pode negar isso, né? E ninguém pode negar que mesmo aquele mais liberal dos pais, por exemplo, ao criar uma filha, vai dar uma advertência para ela, olha, toma cuidado com a roupa, né? Veja bem como é que você vai falar, não senta com a perna aberta, né? Ou seja, existe sim, né, uma série de códigos que determinam a relação com aquele objeto, uma relação real com aquele objeto que, no fundo, foi irreal na determinação desses códigos. É aí que o Lacan vai localizar a sublimação, né, como aquilo que sustenta uma relação de código com algo que é, em essência, o vazio. Porque se parar para pensar, essa mulher que determinou todos esses códigos é um puro vazio, ela não existe. Ela não existe enquanto realidade. E aí que ele lembra de uma pequena cena, ele vai visitar um amigo, e o pai do amigo, eu acho que era esse o contexto, tinha em cima da lareira uma coleção de caixa de fósforos, né, muito numerosa. E ele descreve a captura dele por aquela imagem, né, por aquela coisa absolutamente estética, né, do empilhamento das caixas de fósforo, que era impossível de não ser olhado, né? Era impossível daquele objeto não capturar o olhar do sujeito. Em geral, é o sujeito que, né, move o seu olhar, mas ele diz, ali é do objeto que parte a captura. E aí ele coloca que, a partir do momento que aquela captura é realizada, há que se perceber que nada tem a ver com o objeto caixa de fósforos, né? Não tem a ver com o poder, né, dele ser riscado e causar fogo, não tem a ver com a utilidade, né, do fósforo na humanidade, né, que poderia ser levada como algo coletivamente muito importante. Não tem nada disso, né? Aquilo que captura é a maneira como todos eles estão dispostos, todas as caixas estão dispostas, de forma a criar um objeto para ver que nada tem a ver com aquele objeto visto, caixa de fósforo. E ele fala, o que captura é que há um esvaziamento completo
do que é uma caixa de fósforo, né, para que se opere a captura da coleção de caixa de fósforos, né? Então, mais uma vez, né, ele vai... É assim que ele está decifrando o que é a sublimação feita pelo Amor Cortês em relação a esse objeto, a mulher. Então, primeiro, isso só captura desde que tenha sido antes esvaziado em toda e qualquer relação com o objeto real. E aí ele diz, isso a gente chama de sublimação. Na página 123, ele vai definir o seguinte: ocorre que no nível da sublimação, o objeto é inseparável das elaborações imaginárias, muito especialmente as culturais. E é aí que eu proponho, né, então, um retorno à nossa aula passada, ao nosso encontro passado. Quando eu coloquei para vocês a pergunta, será que, de fato, o pai de Édipo implica no destino trágico do filho, porque ele não sabia da sua posição na cena? Será que o pai de Hamlet implica no destino trágico de Hamlet porque ele não sabia, né, ou melhor dizendo, porque ele sabia e nada fez com que ele sabia na cena? Será mesmo que os pais do neurótico implicam no destino trágico, no manejo do desejo deles, porque eles não sabem ou porque eles sabem demais? Ou será que é o mais próprio da função paterna, né, ser este vazio presentificado no pai do Hamlet? Por que, né, que esse objeto, né, criado como algo irreal, né, que é o pai, o grande pai, deveria determinar, né, uma garantia e não a presença de um vazio? Será que a ideia freudiana de pai é uma ideia que tem a ver com o objeto real ou tem a ver com o objeto sublimado? Então, seria o pai o objeto? A gente pode fazer essa transposição? Seria o pai o objeto sublimado? Não, né? Porque o que ele está propondo no seminário 7 é que introduzir a função do pai como primordial representa uma sublimação. Ou seja, não é o pai o objeto sublimado, mas sim a função paterna que tem a ver com esse processo de sublimação, que, diz Lacan, é o processo conceitualmente mais difícil de ser assimilado da obra freudiana, o de sublimação. Se há a proposta lacaniana de introduzir a função do pai como algo, né, primordial, porque representa uma sublimação, então é preciso a gente considerar o que há na função paterna de criação de um objeto irreal que determina o nosso código de conduta com os objetos. É ou não é por aí que a gente recolhe a função organizadora, né, do que seria a presença paterna, digamos, na constituição do sujeito? Lacan, ele não fica, né, por aí, porque ele precisa recolher de Freud a sustentação daquilo que ele está tentando dizer, né? E ele vai dizer, olhem para o que Freud faz com Moisés. O que Freud
vai fazer com Moisés, né? Eu pedi para que vocês lessem o texto, e sem ler não vai dar para entender nem o argumento de Lacan e nem a próxima aula que a gente vai trabalhar. Ele vai supor, né, ele vai teorizar que aquele que salvou o povo judaico e legislou para o povo judaico é alguém que, no fundo, em sua origem, tal como é narrada, não existe. Né? Ou seja, quando Freud faz a hipótese bem diferente de um pai, né, na figura de Moisés, diferente do pai no mito de Édipo, diferente do pai de Totem e Tabu, o Freud ele vai convocar todos os leitores a olhar para a parte do Moisés que, teoricamente, não existiria. Né? Ele vai propor que Moisés é um egípcio e que, como tal, ele transfere ao povo judaico uma religião egípcia, não a religião egípcia. Né? Porque a religião egípcia era aquela, né, politeísta, a adoração de vários deuses. Mas dentro do reino havia, né, uma certa comunidade que adorava um único astro. Né? E era dali que Freud supõe a origem de Moisés. Quando Freud faz essa reversão, né, para dizer do fundador e do legislador da religião judaica, o que ele está fazendo se não mostrar para vocês que vocês estão olhando de frente para um objeto e que, no fundo, vocês só poderão reconhecer se vocês se posicionarem mais ao lado. Olhar para ele de um ângulo que não é o ângulo da frente. Né? Então, o que Freud faz com Moisés é esse processo de olhar para Moisés como esse objeto de anamorfose. Né? Assim como o quadro do Holbein. Né? Se você olha de frente, ele é um objeto torto, mas que comparece na cena principal. Você só vai entender exatamente o que é aquele objeto se você se distorce do seu ângulo frontal, né, e olha para ele de um ângulo que ninguém costuma ver. Né? O Freud, por exemplo, diz, bom, os historiadores foram até o ponto em que reconhecem todos de que Moisés é um nome egípcio, mas não foram além disso. Né? Então, olhemos desse ângulo e vemos qual é a função desse objeto na cena. Enfim, para finalizar, isso que eu estou tentando construir junto a vocês, né? É por isso, aliás, né, que lá naquele parágrafo que eu li para vocês é tão enigmático que ele vai misturar Anamorfose com Moisés, né? E que ali vai dizer que Freud anuncia a duplicação do nome do pai. Então, se a gente não faz esse percurso, a gente não consegue entender do que se trata aquele parágrafo. Mas, por fim, né, considerando que essa hipótese que eu tentei construir com vocês, né, da função paterna enquanto aquela que sustenta um contorno, né, pelo vazio, se a gente resgata a primeira formulação do Lacan, né, de que introduzir a função do pai como primordial representa uma sublimação, depois de tudo isso que eu expus para vocês, né, depois dele entrar na arte como recurso necessário para o entendimento do tipo de vazio que ele está falando, que é esse vazio criado por um objeto irreal que determina códigos reais na nossa existência hoje, a gente finaliza, né, com a outra definição dele de sublimação, que está na página 158. Ele diz o seguinte: de qualquer maneira, o vazio permanece no centro. É precisamente nisso que se trata a sublimação. Né?
Então, se introduzir a função do pai como primordial é uma sublimação, é porque a sublimação, de qualquer maneira, é o vazio que permanece no centro. Enfim, hoje eu deixei 40 minutos para a gente discutir, porque algumas pessoas ficaram bravas que eu não falei com elas aqui pelo chat, então todas as perguntas são muito bem-vindas e estou ansiosa por elas. Daniele? Olá. É Renata, tudo bem? Boa tarde. Oi, Renata. Só espero te localizar na tela. Você pode falar, por favor? É Renata Fortes. Ah, tá bom, pronto, já te vi. Pronto, vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida. Você tinha dito que esse objeto que se propõe a criar códigos de conduta é um objeto que não aceita idealizações. Não sei se foi isso que eu entendi. Mas quando a gente pensa nessa mulher colocada nesse lugar, ela não está num lugar idealizado ou ao menos almejado? Uma ótima pergunta, Renata. O Freud chega nessa conclusão em 1914, no texto Introdução ao Narcisismo, né? Depois que ele já tinha definido toda a sublimação pela teoria pulsional, né? Pelo negativo, né? Não é o retorno do recalcado, né? Não é uma formação sintomática, né? Não é um desvio, né? Ele acrescenta aquilo que não é, né? Não é uma idealização e não é uma identificação, né? Nesse texto de 14, que é onde ele positiva o que para ele é, que é um processo da libido objetal, né? Agora, quando a gente tem, né, o amor cortês e essa idealização da mulher, né, porque de fato é uma idealização, né, e é isso que o Lacan critica no Kant, né, que lugar é esse do objeto idealizado. O que a gente tem é que, no fundo, né, não é na idealização que opera a sublimação. Né? Não é porque está idealizado que está sublimado, né? O que está sublimado é aquilo que que escapa ao escopo da idealização, né? Que é, por exemplo, a idealização, ela está naquele plano da mulher intocável, da mulher muito bela, da mulher inatingível. O que escapa ao plano da idealização? Escapa a série de códigos embutida nisso, que é o código para que uma mulher seja tudo isso, ela não pode se mexer, né? É Marilyn Monroe, né? Ela era tudo aquilo desde que ela não falasse, né? Então, assim, era uma mulher que passou a vida sendo proibida de falar para manter o lugar, né, em que ela foi colocada, né? E aí o destino da tragédia dela. Né? Ou seja, é aquilo que está fora da cena da idealização, né, que passa como código sem que a gente perceba que existe um código. Né? Porque o que você vê, por que era tão chato, né? Não sei, para mim era absolutamente chato estudar essa literatura no colégio, né? Porque, primeiro, que nada muda, né? E que é muito chato, aquela mulher sempre adorada, sempre no mesmo lugar, né? Mas isso tem, né, uma espécie de cristalização, né, do lugar da mulher que fica camuflado atrás da idealização dela. Né? E o Lacan diz, isso tem a ver com a sublimação. Tá ótimo, obrigada, viu? Obrigada pela pergunta. Quem mais?
E esse silêncio? Não entenderam nada do que eu falei? Não faz sentido? Faz sentido? Eu gostaria de fazer uma questão, Daniela. Vamos. Fala, Alexandre. Alexandre Azevedo, sou de Belém. Mas, assim, de antemão, eu gostaria de dizer que eu ainda estou nesse processo de entender a função paterna. Como eu tenho um olhar e um estudo muito voltado à subjetividade, à constituição psíquica da criança, né? Assim, me preocupo com essa temática ligada à psicanálise com crianças. Eu gostaria, se você pudesse me explicar onde a função paterna ela se instala nesse processo de subjetivação, né, nessa travessia do Édipo, mas, na realidade, eu tenho uma questão que está por trás disso, que é justamente se há um vazio nesse processo de sublimação, porque, primeiramente, na subjetividade de uma criança que está vivenciando, né, esse início, né, do conflito, se isso acontece também como um vazio, e porque prescinde de um objeto definido. Mas, claro, a minha questão não está bem formulada, mas eu estou colocando a questão porque isso me cria uma dificuldade de compreensão quando eu tento fazer uma correspondência ao início desse processo. No caso da criança, eu estou tomando como base o pequeno Hans, né? A história do pequeno Hans. Ótima questão. Vamos pelo Hans, então, né? Que é conhecido de todos, né? E por ele a gente pode entender a diferença daquilo que o Lacan está propondo, principalmente em relação à posição freudiana, né, sobre o pai. A gente passou, Alexandre, aqui, né, a gente está na 8ª aula, então a gente passou, né, no começo do seminário, no começo do ano, né, por todas as qualificações, né, da função paterna que atribuem ao pai um lugar de garantia na ordenação, né, da relação do desejo com o objeto, no sentido de ser ao pai atribuído a função de interdição. Né? Então, como é que, repetindo, né, aquilo que eu já disse várias vezes aqui, eu não sei se você acompanhou as primeiras aulas, mas o que é o trágico para o Freud no mito do Édipo? É o fato do Édipo ter encontrado a satisfação no seu objeto primordial, a mãe, e não ter sido interditado nisso, né, ao longo do caminho. Não havia nada que impedisse Édipo de chegar até o ponto de origem que ele tanto procurava, né? E engoliu esse ponto de origem. Qual a leitura freudiana? O trágico é que nunca o Édipo viu em Laio um pai, justamente porque Laio não ocupava o leito da mãe quando ele, Édipo, chegou lá. Era por não ocupar o leito da mãe como homem que ele não se posicionava na cena enquanto pai de Édipo. E é justamente por isso que ele próprio, Laio, não sabia que era pai de Édipo, quando encontrou Édipo na encruzilhada. Qual a leitura freudiana que define para nós, né, analistas de crianças, e define um programa clínico, né?
é preciso que os analistas convoquem o pai a saber do seu lugar na cena, né? É preciso que os analistas, né, não consintam que um pai esteja desavisado do lugar que ele ocupa na cena, né? Então, qualquer analista de criança que você perguntar, né, você vai recolher, o pai não... É difícil comparecer no consultório, né? Tem que chamar o pai para separar um pouco a relação do bebê com a mãe, né? E ela não faz referência, né? Ela acha que o filho é só dela. Por que a gente repete essa retórica? Porque ela é uma retórica freudiana, empregada justamente onde? No caso Hans, né? Qual era a leitura de Freud? Hans está sendo engolido pela mãe e, ao mesmo tempo, está engolindo a mãe com a sua fobia, porque o pai não tem a menor notícia de qual lugar ele ocupa na cena, né? E ele não se posiciona ali como alguém passível de intervenção entre Hans e a mãe, né? Qual era o código oculto por trás disso tudo? A mãe de Hans não se interessava por homens, né? O negócio dela era outro, né? O pai sabia da nulidade dele, não enquanto pai de Hans, mas enquanto homem no desejo daquela mulher. Porque ele era um paizão, ele tentava, ele levava o Hans, né? Ia passear de trem, né? Ele fazia de tudo, né? É impossível chamar o pai de Hans de pai ausente, né? É ele que leva o Hans pro Freud, né? Então, qual é a direção clínica freudiana nessa concepção de pai? O pai precisa comparecer como uma garantia de interdito entre o sujeito e o objeto primordial, que em essência é a mãe, né? E é porque ele comparece como garantia de interdito que essa criança pode reordenar as relações de desejo dela com os objetos que a cercam, né? Ela sabe onde está o proibido e ela sabe onde se deslocar através da metonímia do desejo pelos objetos permitidos, né? Isso é o ordenamento. É assim que o Lacan vai fazer. Depois te chamo, Arlete. É assim que o Lacan vai fazer a famosa releitura estruturalista do complexo de Édipo, né? Então, existe um primeiro tempo em que a mãe para o bebê é tudo, né? Então, ela é fonte de onipotência e ele está no lugar de ser tudo para ela, né? Num segundo tempo, existe uma dupla queda, né? Ele percebe que nem a mãe possui todos os objetos, porque se ela possuísse nela mesma, ela nem precisaria sair do quarto para buscar alguma coisa, né? Ela nem precisaria se deslocar da visão dele ali no berço, né? E porque ela tem que buscar algo que ela não tem fora do campo da pulsão escópica, ele, bebê, tem notícias de que então ele não é tudo, porque se ele fosse, ela não precisaria buscar fora, né? E aí que a pulsão escópica, né, que percorre aonde vai a mãe na busca dos objetos, se enlaça a pulsão invocante, que é a convocação, né, dele dirigido à mãe, né? E aí ele vai gritar, ele vai, né, fazer com que ele, né, novamente, né, resgate o lugar, né, de objeto privilegiado no olhar materno, né? Terceiro tempo é que cada vez mais, né, não é que ele está privado do objeto ou que ela está privada, é que ele não tem, né? Não existe enquanto dele, não existe enquanto dela, né? Somos todos castrados e todos precisamos buscar alguma coisa em algum outro lugar fora do nosso berço imaginário, né?
E aí o Lacan, ele fala a inscrição da função paterna, né, é essa logística temporal, né, em 3 fases, né? Essa logística é a herança freudiana, de que a presença do pai é essa presença de interdição, né? Não está aqui na minha origem, eu preciso buscar fora, e aliás aqui eu não posso ficar, né, nessa satisfação. Quando a gente chega aqui no seminário 7, Alexandre, o Lacan está fazendo uma inversão disso, né? Ele está colocando, né, que não está nesse terceiro tempo uma função de interdição, porque como é possível haver a tese, né, de incorporação do objeto se esse objeto não existe, né? Então a interdição, ela é um fato do aparelho psíquico. Ela não precisa ser agenciada logicamente por contingências fora do aparelho psíquico, né? E é aí que ele começa, então, a reestruturar a função paterna, não pelo mito edipiano, né? Mas sim pela teoria pulsional, que foi a construção que a gente fez né, no encontro passado, da semana retrasada. Então, como que o vazio ele vai comparecer? Ele comparece porque ele está desde o início, por isso que eu coloquei a imagem do vaso, né? A gente não pode imaginar que o vazio ele começa a ser feito depois que ele enfia a mão no vaso, no barro, né? O vazio ele estava antes, ele coloca o barro sobre, né? E aí se esculpe algo, né? Que é um buraco dentro. Então, o que o Lacan, né, tá começando a construir, né, de que a função paterna ela não tem a ver com esse agenciamento de uma interdição que vem desde fora, mas sim se trata, né, de contornar uma interdição que é desde sempre presente, que é o vazio que habita em todos, né? A maneira como esse vazio vai ser articulado pelo sujeito, né, enquanto possibilidade de deslizamento do desejo dele com os outros objetos, é isso que ele está dizendo, a função paterna tem a ver com isso. Enfim, não sei se respondo um pouco a sua pergunta, mas é esse horizonte que a gente tinha. Por que é um momento de virada, né? Porque se vocês têm um horizonte da obra lacaniana como um todo, né, devem saber que a gente está se encaminhando para fundamentar por que o Lacan em 64, aqui a gente está em 60, né? Daqui 4 anos ele vai fundamentar a tese de que não mais dá para falar sobre o nome do pai, mas sim sobre os nomes do pai, né? Ele está começando a chamar para a função paterna uma série de paradoxos que o mito edipiano não abarca, né? O mito edipiano causa a ilusão de que se o pai sabe da posição na cena, então há uma reordenação, né? O que ele está dizendo é que não basta o pai saber da sua posição na cena, olha Hamlet, né? Olhem a tragédia que é saber da sua posição na cena e nada operar com isso, né? Então, aí ele está convocando agora uma série de paradoxos atrelada à função paterna, né? Considerando já que ele está bastante desconfiado da universalidade do Édipo, que foi a herança do Lévi-Strauss. Agradeço a sua explicação, você foi bastante didática. Então dá para pensar que o brincar é uma sublimação e pode-se ter também uma leitura a partir dessa virada, na perspectiva de Lacan. Eu acho que é uma boa intuição, né? Não daria para dizer que todo brincar é uma sublimação, né?
mas sim que existe no brincar a potência dele vir a se tornar um ato de sublimação, né? E aí sim eu acho que a gente pode usar esse conceito. Eu me lembro de uma criança que eu atendi, Alexandre, que tinha suas questões com, enfim, com o pai, e ela formou comigo, ela queria fazer uma família de massinhas, e a gente fez o pai, né, e o pai era, enfim, estava muito desconfigurado, tinha um olho caindo, né, era um pai verde, mas o olho que caía era amarelo, estava bem monstrengo, né, esse pai. A gente entrou num período de férias, e aí as coisas ficaram aqui no consultório, a massinha embolorou. E aí eu falei, meu Deus, né? A menina demorou 6 meses para construir aquele pai lá, agora está embolorado. E eu, vamos fazer de novo? Ela olhou, vai, não quero, né? Não quero. Eu falei, bom, então tá. Então aqui é uma massinha nova, né? Constrói um pai novo. Ela, não quero, vou fazer um cachorro. E aí ela fez um cachorro que também era com a massinha verde, né? E eu falei, mas o seu cachorro parece um sapo. E ela falou assim, é um sapolho. Ela falou assim, então o sapo vai chamar Rex. Né? Não, ela falou, então o sapolho vai chamar Rex. O que a gente tem? A gente tem o apagamento de um pai, a gente tem a criação de um outro objeto, de um nome outro, o sapolho, que se apaga e vira Rex. Né? Veja que é um nome que vai chamar outro nome. Né? Esse sapolho vai chamar Rex. Né? Acho que por aí tem um bom chão para pensar a clínica com crianças. Né? Te agradeço a pergunta porque eu nunca tinha pensado aí nessa perspectiva. Arlete? Queria perguntar uma coisa. Essa construção que você fez me ajuda bastante a integrar e entender diferentes momentos da elaboração do pai, né, na teoria. Agora, eu fiquei com uma dúvida, porque o que você está trazendo desse vazio que o pai ocupa e a sublimação e ele ter o pai tem que ser construído de certa forma, me remete quando Lacan no seminário 4 fala que o pai vem pelo discurso da mãe. A gente pode constatar isso bem no consultório, né? Quando dificilmente o pai comparece no discurso da mãe. E isso faz eco porque nesse seminário 7 que você está trazendo hoje, o Lacan volta a falar do pai incerto, mãe certa, né? que é essa concepção bíblica, e que inclusive traz para o judaísmo uma consequência, porque o filho que vai ser judeu é do ventre materno. Não importa se o pai é ou não judeu, o que importa é essa certeza, né? Porque a mãe pode mentir sobre o pai, né? Então, o pai é aquele que dá o nome mesmo, né? Que vai dar o nome. Se ele é pai ou não, biologicamente, não há nenhuma certeza. Mas daí, o Lacan... então, eu entendi isso como assim, o pai ocupa um lugar simbólico porque ele vem desse discurso. Mas o Lacan fala, o pai simbólico não existe. Minha pergunta é essa. Qual é a pergunta, Arlete? Ele
que eu estou entendendo que esse pai trazido pelo discurso da mãe é um pai simbólico. Isso, sim. E depois Lacan vai dizer, o pai simbólico não existe. Então, há controvérsias. E que bom, né, que você fez essa pergunta, porque me permite esclarecer os paradoxos que ele está tentando anunciar. Então, veja, não se trata de substituir aquilo que a gente supunha que existia, o pai simbólico, né, por uma outra elaboração conceitual supostamente mais completa, que seria do pai vazio, né? O pai em torno dessa função que toca o vazio, né? O que a gente está vendo aqui é que é claro que conta esse pai que vem no discurso da mãe, né? É óbvio que conta, e é bastante leviana a leitura de que a obra lacaniana vai se desfazendo do que foi construído anteriormente, né? Ele não está jogando fora o pai do complexo de Édipo, relido pela teoria estrutural. Mas o que ele está anunciando? Que aquilo não é suficiente para pensar a função paterna, né? Que não adianta a gente conjugar tudo que tem a ver com a presença da função paterna na constituição psíquica sob aquele conjunto simbólico, sob aquele guarda-chuva do pai simbólico. Ele fala, há paradoxos nessa função, e um deles começa a ser anunciado pelo quê? Pelo que ele está fazendo entrar no ensino lacaniano pelo Seminário 7 ao real, né? Então, é por isso que não é que ele está dizendo, aquele pai eu vou substituir então por essa outra conceituação de pai. A gente não está numa via de substituição, a gente está numa via de exposição de paradoxos, de contradições, né? Então, não é, por isso te agradeço a pergunta, Arlete, porque ela permite esclarecer esse ponto fundamental. Não é que o pai simbólico, aquele pai do Seminário 5, né, deixa de contar no ensino lacaniano. É que existe algo da função paterna que está para além dele, né? Porque se vocês observarem, né, qual é o recurso que o Lacan vai precisar usar de agora em diante? Ele vai precisar se distanciar da lógica aristotélica e ele vai começar a se apoiar numa lógica paraconsistente, que é uma lógica que admite a presença de paradoxos. Né? Então, não é que porque a lógica aristotélica é essa, então sai um, né, para entrar o outro. Né? É uma lógica reta, que não faz curva. Né? É uma lógica causa e efeito. Né? Se ele precisa se distanciar disso, né, é porque ele precisa, né, conceituar uma função que inclua paradoxos. Porque a ideia binária, existe ou não existe, ou neurose ou psicose, está ficando muito rasa. Né? O Lacan, ele viu de tudo na vida clínica dele. Né? Ele viu casos que estavam muito além dessa divisão, né? Uma neurose freudiana ou uma psicose schreieriana. Né? E ele estava já sacando, né, que o conceito que ele fez de função paterna no ápice, né, da elaboração da teoria do sujeito, pela via estrutural, considerando, né, a função do pai, né, por aquela definição matemática que eu li para vocês, né, quando um conjunto, né, quando o item de um conjunto define as qualidades de outro conjunto, né, assim que ele elaborou o esquema R, né, ele está considerando que a noção presença e ausência não é suficiente para dizer tudo
a respeito do que pode ser a função do pai na constituição psíquica de uma criança. Né? Agora, outro ponto extremamente importante. Não é porque ele está agora revendo, fazendo Freud falar pelo avesso, né? Porque, né, não dá para romantizar e achar que ele está dizendo a mesma coisa que Freud, né? Por que ele está fazendo Freud falar pelo avesso? Né? Por que ele está voltando na religião? Né? Por que ele está voltando nos 10 mandamentos, que é algo que a gente vai ver no próximo encontro? Né? Para que ele foi ler Moisés? Né? Por que ele está indo para Aristóteles? Né? Por que ele está brigando de graça com Kant? Né? De graça não, mas enfim, né? Assim, vai desconstruindo Kant, assim. Por que ele está fazendo tudo isso? É porque ele continua pensando como um estruturalista. Né? O que é o estruturalismo? Né? Se vocês pegarem os expoentes do estruturalismo, né? O Foucault, né? O que Foucault faz, né? Na História da Loucura? Foucault vai achar o ponto zero de significação da loucura. Né? Ele vai pegando a loucura e vai rastreando toda a significação oculta dela até a sua origem, né? Onde a loucura, a lepra, a peste negra, tudo isso era interpretado como signo da punição divina ou como a presença do diabo no corpo. Né? Então ele diz, o nosso preconceito moral com a loucura vem daí. Né? O que o Lacan está fazendo no Seminário 7 com o amor cortês, se não exatamente esse mesmo exercício? Né? Da onde vem o nosso código dirigido às mulheres? Né? Da onde vem a ideia, né, de que uma mulher... da onde Kant tirou a ideia de que todos os homens desejariam entrar no quarto onde tem uma mulher? Né? De onde vem esse absurdo? Né? Então, quando ele faz esse exercício aqui, ele não está deixando de ser estruturalista simplesmente porque ele nesse seminário parou de fazer esquemas. Né? Ele está usando o estruturalismo a toda potência, né? Que é rever pelo avesso as coordenadas simbólicas do mundo. Né? E aí, a genialidade dele é essa articulação, né? Recolher isso e associar uma teoria pulsional. Né? Então, não se trata de deixar para trás o pai simbólico para a gente começar aqui a formular o pai real, mas se trata de incluir os paradoxos da presença simultânea. Né? Tanto um pai simbólico, quanto um pai real, quanto um pai imaginário. Dá para entender bem, por isso que além de Gevaio fala do Dionísio como o paradigma, né, dessa concepção em que você está trazendo, onde cabem o que era passado com o presente, com o futuro e as relações, e não um apagamento, né, do que havia. Uhum. Exato. É isso aí. Uhum. Então, lógico, mas a gente perde de vista às vezes. É isso aí. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Dani, queria fazer uma pergunta. Manuela. Obrigada pela aula, foi incrível. Então, eu estou sem o texto aqui do Moisés Monoteísmo, mas eu lembro de algumas partes onde o Freud ele faz uma hipótese super polêmica, mas interessante em termos teóricos, que ele fala que antes do sobrenome do pai ser colocado para o filho, era uma sociedade matriarcal. Ele cita isso em alguns momentos do texto, né? Ele fala desse... a gente tinha um momento matriarcal, e aí o patriarcal foi quando o filho não mais era só da mãe. Ele não era mais posse da mãe. Ele se inscreve como alguma coisa simbólica. Ele faz essa questão, que eu acho bem interessante, até pensando nessa parte que você pegou da 173,
porque quando você leu aqui, bem no final da 173, né? Diz-nos ele, um verdadeiro progresso na espiritualidade ao se afirmar a função do Pai, ou seja, aquele do qual nunca se tem certeza. Essa parte do nunca se tem certeza eu achei bem interessante também. Uhum. E aí, ainda dentro do Moisés e monoteísmo, eu não lembro exatamente a palavra que o Freud usa, mas ele insiste nessa palavra em vários momentos, ele até mantém em alemão na tradução. Eu não sei se era reescrita, deformação do texto. Era deformação. Uhum. E aí, eu fiquei pensando se o Moisés e monoteísmo também não fala disso, assim, de que sempre vai existir uma deformação na transmissão que se faz. E o que a gente tenta fazer com essa deformação, né? E aí o Freud propõe uma reescrita, né? Com essa ideia dos dois Moisés e tal, mas fiquei pensando o quanto isso também não tem a ver com a transmissão que a gente recebe, né? E que sempre tem, assim, um engano, sempre tem um buraco, e aí a gente reescreve isso, assim, sabe? Uhum. Era isso. Exato. É uma ótima analogia, né? A transmissão que a gente recebe, né? Que a transmissão lacaniana ela acaba sendo muito diferente da transmissão freudiana, né, Manu? Porque a transmissão freudiana ela é autoexplicativa, né? Tanto é que Freud ganhou um prêmio, né? Literário, né? Digamos assim. Então, é difícil você não ter consenso a respeito do que o Freud está dizendo, né? Porque ele diz, ele explica, ele refuta as próprias hipóteses, é assim que ele escreve Moisés, né? Ele vai colocando a hipótese, ele vai refutando e ele vai argumentando a favor, né? Ele faz isso o tempo todo, né? Agora, a transmissão lacaniana, e é por essa clareza, né, que muitos freudianos, né, só conseguem olhar o mundo, né, pela clareza de Freud, que Édipo, então aqui essa coordenada nesse lugar, essa coordenada nessa, né, e a gente tem uma certa restrição clínica, né, de uma conduta que vá levar a claridade freudiana, né, até as suas últimas consequências, né. Agora, a transmissão lacaniana é diferente, né? No lugar onde tem uma clareza freudiana, você tem um enigma lacaniano. Por exemplo, essa página que eu li para vocês, que né? Uma vez eu indiquei esse capítulo para uma amiga que sabe que eu estudo a função paterna, ela falou, eu acho que você me indicou a leitura errada, porque ele está falando de arte, fala umas coisas nada a ver sobre Moisés, né? Não é nada a ver. É que é difícil de entender, né? Mas no lugar da clareza freudiana, o que entra? Entram as frases repetidas, né? Dos lacanianos, né? E que é trocar 6 por meia dúzia, né? Porque o que adianta você repetir um refrão e não saber qual é a expressão clínica dele, né? Então, ótima a sua analogia, né? Sobre essa parte aqui da passagem, né, a respeito da incerteza que é o pai, isso tem a ver com aquilo que a Arlete comentou, né, de que no judaísmo, né, a origem, ela vem pela mãe, o pai não importa muito, né. Agora, observe a contradição, que é bem esse ângulo, né, que o Lacan pega, o Freud faz uma anamorfose falando de Moisés. Por quê? Por que o pai não conta tanto? Porque eles sabem, os judeus sabem, que o pai que eles têm foi um pai inventado dessa maneira, né? Há uma incerteza sobre o Moisés, né? E quando você olha bem de lado, ele não é aquilo que você vê de frente, né? Há muita chance dele estar reproduzindo uma religião e não a religião,
né? Observe que ele vai saindo da lógica do todo e ele vai indo para a lógica do particular. Não é o nome, são os nomes, né? Então ele fala, não é que ele herda, que ele traz, ele empresta aos judeus a religião egípcia. Ele pega uma religião e transmite, né, aos judeus, né? Só que é isso, ele é sempre incerto, né? Para que você vê, você não pode olhar para ele de frente é uma coisa que está na cena principal, né? De lado você reconhece outros atributos que, aliás, definem uma clareza daquilo que você não tem olhando de frente, né? Que é a mesma percepção da caveira na frente dos embaixadores, né? Do Holbein. Nossa, Denise, só uma observação bem rápida que você me fez lembrar agora, até com essa questão do paraconsistente e tal. O Alfredo Edelstein, ele faz uma hipótese de que no Totem e Tabu a gente está falando do pai todo, do todo. E que já no Moisés e monoteísmo já tem o pai todo e o não todo. É interessante essa hipótese também. Mas não é do Alfredo, é do próprio Lacan, né? É isso que ele está dizendo aqui. Né? É isso que ele está dizendo, né? É por isso que ele vai dizer que está lá no Moisés a nossa possibilidade de recolher, como ele diz aqui, a duplicação, a duplicidade do nome do pai, né? Ele está apontando justamente, né? Está saindo do pai todo, né? E indo para um pai particular. Tá bom, pessoal. Então, o nosso encontro é daqui 15 dias. Agradeço muito a presença de vocês. Para quem não esteve no começo, eu pedi para que as pessoas não escrevessem as perguntas aqui, porque eu não consigo elaborar e ler ao mesmo tempo. Então, por isso, inclusive, eu deixei um tempo maior para as perguntas. A gente vai continuar no Seminário 7, mas a gente vai entrar mais no texto Moisés, né, que é condição imprescindível de leitura de vocês, para que vocês entendam, né, a complexidade do que está sendo elaborado pelo Lacan. Mas na próxima a gente vai lançar luz sobre um outro paradoxo, né, do pai através do Moisés, que tem a ver não só com a duplicidade do nome, mas também com a presença do ódio como condição, né, de exercício conceitual para pensar a função paterna na psicanálise. Então, boa tarde a todos, bom final de semana e até a próxima. Obrigada, Dani. Tchau, Dani. Obrigada. Até a próxima, Dani. Tchau. Muito obrigado. Tchau, obrigada. Tchau. Boa tarde a todos.